frequentemente? Passa pelos jogadores não estarem entendendo? Ou é um outro fator ainda para que essa melhora ainda não tenha acontecido, visto que a gente já está aí no mês de maio? Bom, primeiro aspecto, sempre precisa ficar claro que o treinador, e eu sou o treinador, sou o maior responsável por tudo que está acontecendo. Isso nunca esteve em discussão. Se alguém um dia pensou que eu não estava assumindo as minhas responsabilidades, entendeu errado. Sou um profissional experiente para saber que quando as coisas não funcionam, o maior culpado sempre é o treinador. E o treinador está trabalhando para que as coisas funcionem. As outras, que são algumas que temos, pertencem ao nosso ambiente interno. Então também não vou chegar aqui no momento de dificuldade e transferir para as outras questões, porque nunca fiz isso e não vou fazer. E os jogadores estão entendendo perfeitamente aquilo que querem. Não temos uma dificuldade de entendimento, também não temos nenhuma dificuldade de aceitação daquilo que está sendo proposto. Estamos tendo uma dificuldade de execução. E a execução não se deve à falta de qualidade técnica dos jogadores que temos. Por momentos que às vezes se passa, e tudo que se fazia bem parece que você não consegue fazer bem. Aqueles que estavam individualmente muito bom já não estão assim, então uma coisa vai puxando a outra. E nessa hora tudo que temos que ter é exatamente a frieza, a experiência e continuar trabalhando mais. Temos que trabalhar mais. Não tem outro caminho para sairmos dessa situação que estamos. Queria questionar em relação ao Maurício, mas não aquilo que já foi dito por você antes do jogo e também pela direção, na nota oficial do Internacional. Mas o que a saída do Maurício acabou prejudicando na escolha, na troca que você teve que fazer de última hora no time do Internacional e também para a sequência dos jogos. Você já tem comentado em algumas entrevistas sobre preservar alguns jogadores que vêm com uma alta carga de jogos nesta temporada. E nos 2 últimos jogos isso não foi feito, não foi realizado, principalmente no time titular. Então o René acabou saindo hoje no intervalo. Mas qual o seu planejamento também para o futuro em relação a preservações? Você pretende preservar já o jogo contra o Atlético Mineiro? Estou pretendendo preservar desde que conversei com você sobre esse assunto. Mas a gente não tem conseguido, porque a equipe não tem permitido que se preserve. É fácil para mim tirar e expor a equipe para uma derrota, às vezes maior, mais vexatória, e aí além de perder os jogadores, perco mais coisas, no sentido de conduzir um pouquinho diferente do que era a intenção primeira, é exatamente proteger um pouco mais aquilo que nós estamos fazendo. Mas no jogo contra o Atlético também não tem jeito, alguns jogadores não vão iniciar, mesmo correndo risco. A questão de perder um jogador na última hora é que o treinamento de ontem foi todo por água abaixo. Nós iríamos jogar com o Maurício, você sabe que nós iríamos jogar com o Maurício. E isso me fez ter que optar por uma maneira já jogada. Porque seria menos perigoso para iniciar a partida. A equipe já tinha familiaridade com essa maneira de jogar, então a gente manteve essa maneira de jogar. Eu acho que a primeira parte do jogo ela respondeu bem. Teve força ofensiva, controlou bem as ações do adversário na última parte. Depois, sempre no segundo momento, tem sido a nossa maior dificuldade. Tudo bem. Você já descartou em outras entrevistas, debatindo muito isso, a questão física, então não vou nem entrar nesse assunto, mas por que então que o Inter não consegue jogar bem mais do que 30 minutos das partidas? Por que isso tem se repetido? E hoje aconteceu de novo, pelo menos na minha opinião. Você jogou bem, aproximadamente 30 minutos, e depois parece que a equipe entra até num certo processo de apático dentro de campo. Tanto que o primeiro gol do Atlético nem é uma jogada de velocidade, é uma jogada até lenta, e eles conseguem penetrar no chute, armar o chute, até lembra muito o gol do São Paulo. Por que o time joga bem, parte do primeiro tempo e depois entra num certo processo de apatia e acaba dando campo para o adversário? Quando semana passada, depois do jogo de São Paulo, falei que a gente não tem todas as respostas, eu estava me referindo a isso. Não existe resposta para isso. Os jogadores sabem
fizemos várias vezes durante outros momentos do jogo. O lance estava controlado, a bola não tinha um risco nenhum, mas por uma dessas coisas que são as tomadas de decisão, ficamos com a bunda lá dentro da área, como se diz na gíria do futebol, e demos espaço para o adversário dominar e pensar. E é tudo que você não pode dar para adversários de qualidade, jogadores de qualidade no futebol brasileiro. Você tiver um momento em que aquela fração de segundos em que ele pode dominar, levantar a cabeça, sempre sai alguma coisa boa como saiu para o nosso adversário. Então era isso que estava me referindo. Isso não tem uma explicação lógica a não ser posicionamento, atenção, concentração naquilo que você está fazendo. Nós iniciamos o segundo tempo com dificuldade em cima do Canóbio. Eu fiz uma alteração para tentar dar tranquilidade exatamente no setor, porque um jogador mais de força física, porque o Canóbio estava levando vantagem na força física sobre Bustos, mas a gente descuidou na questão do posicionamento. Não era já um combate direto, era uma questão, aquela bola não pode entrar com aquela facilidade que entrou no meio da nossa defesa. Boa noite. Depois do jogo contra o CSA, o jogo de volta, tu falou sobre sinais de que as coisas estariam mudando e isso deu uma esperança para o torcedor. E agora os sinais são completamente diferentes daqueles. O que tu tem a dizer para o torcedor em relação a isso? O que o torcedor pode esperar? É verdade, falei isso. Ouvi de outras pessoas também isso, porque o futebol, ao longo da vida da gente, mostrou que às vezes você chega em determinados momentos, acontecem determinadas coisas que acende aquela faísca que torna aquele ano de novo um ano diferente. Como aconteceu com a gente no ano passado. Quando chegamos, as coisas começaram imediatamente a dar certo, demorou um pouquinho para vencer no Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco a equipe embalou. E realmente acreditávamos que aquilo estava acontecendo conosco naquele momento. Ou até gostaríamos que fosse essa faísca que estaria de novo faltando para a equipe que se acendia naquele momento. Mas passou, nós não aproveitamos o momento. Até conseguimos a classificação diante do CSA, mas conseguimos com uma dificuldade que não queríamos que fosse daquele jeito. Então, de novo, as coisas deram. Acho que o gol do Nacional apagou, parece que aquela faísca, as coisas não estão bem, e prometeu ao torcedor trabalho. É isso que eu posso fazer. Por aqui. Eu queria só